o policial e geralmente a vítima ou o autor da violência, eles nasceram e foram criados no mesmo bairro. A segurança pública ela é muito mais do que policiais, viaturas, armas. Ela é todo um contexto que o Estado deve prover para combater a criminalidade. É preciso, como a República de Platão fala, a engrenagem precisa funcionar em todos os aspectos para que a gente possa controlar a violência a partir do desenvolvimento social e econômico. A Declaração dos Direitos Humanos, ela é de fato respeitada pelo Estado brasileiro? O que você acha disso? Eu penso que a declaração ela tem o intuito e o foco, né, o norte, é de gerar a política de paz no mundo, né? Acho que eu estou de branco hoje representando a paz, aquilo que eu acredito que é você respeitar as diferenças de uma sociedade, você respeitar o outro, né? Você respeitar os grupos de minoria. E eu acredito que o papel brasileiro, pelo alto índice de mortalidade, né, violenta no Brasil, é preciso repensar como fazer a segurança pública, como controlar a violência, como gerar essa cultura de paz, né? Eu acho que a nossa cultura é violenta. Nós vemos lá na República de Platão qual seria uma sociedade ideal para a nossa convivência, né? E um ajudar o outro. Nós temos locais, em Goiás, por exemplo, que é mais violento, que de fato é onde tem a ausência do Estado. Então eu acredito que o Estado brasileiro precisa repensar o seu papel em políticas públicas, né? É bem interessante, porque eu sempre falo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é de 1948, e ela trouxe esse conceito de igualdade. Mas existe um conceito formal, que é o que traz, todos somos iguais, né? Independente do seu credo, do seu sexo, da sua cor. Esse conceito é um conceito formal que a Constituição também trouxe. Só que existe uma questão de igualdade efetiva, que aí vem a questão das políticas públicas, do Estado, da sociedade. Desde a Declaração dos Direitos Humanos, a gente vem buscando, de fato, que essa igualdade possa sair do papel para traçar isso dentro da realidade. É preciso, de fato, repensar, porque tudo falta para uma pessoa. Falta emprego, falta creche, saúde, educação. E ele precisa sustentar o seu filho, né, sua família, o pai, a mãe de família. E aí, de repente, vem um policial, por uma ação do Estado, dizer que ele não pode, por exemplo, como ambulante, vender o seu ganha-pão. Então, assim, é muito irracional colocar a culpa da ausência de política pública do Estado em uma ação policial. O policial também é uma vítima desse processo de desconstrução de uma sociedade, talvez para a manutenção do poder, do coronelismo local de um Estado, de um município, e aí você gera a violência. E que violência sempre gera violência. Tem a questão dos crimes contra o patrimônio, né? Que os crimes contra o patrimônio é uma forma de mostrar como é que anda a sociedade, né? Que a partir da hora que a pessoa tem que roubar, é claro que tem uma questão aí de personalidade da pessoa, mas tem uma questão também de sobrevivência, né? Às vezes a pessoa não tem condições de estudar, vem lá de uma política pública que ela chega na fase adulta sem nenhuma possibilidade, e às vezes o crime passa a ser uma possibilidade para ela conseguir comprar aquele tênis que ela está vendo na televisão, para comprar aquele celular que ela não tem condição. Essa desigualdade social também influencia. A gente fala muito de igualdade, mas será que uma pessoa que nasce de classe média, classe alta, ela tem a mesma igualdade na ponta, né, no início de uma pessoa que nasce numa favela? E outra coisa, a pessoa está numa favela, ela entrou numa favela normalmente porque ela não quis, ela não teve a oportunidade de comprar um imóvel irregular. E aí, a partir da hora que ela tem um imóvel irregular, ela não tem acesso a muitas coisas, por exemplo, a crédito. Ela tem uma casa, ela quer construir essa casa, o imóvel irregular permitiria ela ter acesso a crédito. Ou ela poderia, como eu falo, de vender a laje, né? Em favela tem muito disso, né? Eu sou arquiteta, né?
E a cidade, quando ela não é planejada, acontece no Rio de Janeiro, principalmente. Você chega numa favela, às vezes o próprio policial tem muita dificuldade de acesso a essa favela, porque a favela foi construída toda informalmente. Então é perigosa, né? Ele tem que planejar muito bem as ações, porque aquilo ali foi construído de forma irregular. A partir da hora de um bandido estar dentro de uma favela que foi construída e ele conhece muito bem ela, a ação policial fica prejudicada. Eu penso que o Estado só tem sentido para o cidadão se ele vir como ponte, né? como fator de equilíbrio, né? Você entender as diferenças e você tratar. É como a terra, por exemplo, para produzir mais. Você precisa identificar, né? Fazer uma análise daquela terra e o mesmo terreno, talvez você tenha que aplicar mais adubo, né? Em uma determinada região do mesmo terreno, para você conseguir produzir mais. O Estado ele vem para isso, entender as características e você gerar oportunidade para as pessoas diferentes em uma sociedade, né? Então, controlar a violência é muito maior do que, por exemplo, uma ação policial. É claro que é necessário você ter, e eu concordo plenamente, você ter uma repressão muito forte, mas eu chamo de uma repressão qualificada. Você tratar com muita rigidez aquela ação violenta, mas ao mesmo tempo você gerar oportunidade para os filhos, para as pessoas próximas, as crianças próximas ali daquela ação, daquele autor da violência. Então, cuidar da democracia, cuidar dos direitos humanos é muito mais do que colocar culpa num autor violento, numa vítima de uma ação violenta e num policial que vai ali como braço forte do Estado, né? Onde a pessoa às vezes não tem o seu emprego, o seu sustento, mas ela de fato comete um crime, comete uma ação talvez não criminosa, mas um ato infracional, e aí requer, por exemplo, uma ação de um policial municipal, que é a guarda municipal, que chega numa perspectiva de você fazer uma polícia de proximidade, aproximar a comunidade com o Estado municipal, a polícia, né, estadual, que aí vem você, toda a força policial do Estado, o bombeiro, a polícia militar, a polícia civil, a polícia penal, a polícia federal, né, polícia federal, rodoviária federal, e você tem aquele ciclo também, que não é policial, mas um ciclo de prevenção que é muito forte na garantia dos direitos, né, fundamentais, que é a educação, a saúde. Uma das coisas que o Estado deveria garantir é o direito à propriedade, que é uma das funções do Estado. E metade, esse é um dado assustador, são 30 milhões de construções irregulares no Brasil. Então, numa conta simples, metade do Brasil está em áreas irregulares. E áreas irregulares, a irregularidade traz uma série de problemas, inclusive que rebatem nessa questão da segurança pública. Aí, nesse ambiente de ausência de Estado, que o Estado não traz, como você falou, saneamento, não traz educação, escola, hospital, posto de saúde, o que prolifera? Esse Estado paralelo que são as milícias, que são o tráfico, né? A questão do tráfico também é uma questão muito a ser questionada. A maioria da população carcerária, 25%, são de pequenos traficantes. O que acontece? O próprio comércio de drogas gera outras violências, né? Eles crescem, aquele dinheiro que entra pelo tráfico, ele vai para outras atividades criminais, né? A gente veio no Brasil, 80% dos assassinatos são referentes a essas brigas de facções, milícias. Em 2021 foram 41 mil mortos, 41 mil assassinatos, mortes violentas. A gente vive uma guerrilha urbana no Brasil. O Brasil é o segundo país que mais mata gente no mundo, em dados absolutos. A polícia britânica, em 2015, a polícia londrina, deu 10 disparos durante um ano. Você imagina, você traz isso para uma realidade brasileira, você vai dizer, que loucura é essa, né? Um policial contar o número de tiros, não estou falando de assassinatos. A gente precisa hoje trabalhar com dados científicos. Você apresenta os números extraordinários para uma reflexão. Vamos pegar, por exemplo, o caso de Goiás. Goiás selecionou ali e identificou os 20 municípios mais violentos do estado, que representa mais de 90% dos crimes no estado de Goiás.
E nós chegamos à conclusão, entre 246 municípios do estado, né, nós temos 20 mais violentos. E você vai identificar a partir de um estudo da doutora Marisângela, do Instituto Federal de Goiás, né, que nós colaboramos com esse processo, nessa pesquisa, para tentar entender. E aí nós vamos identificar o estado de Goiás, quando ele configura no cenário nacional, ele apresenta o município de Lusiânia e o Jardim Gá como o bairro mais violento do estado e configura nacionalmente. Então nós identificamos que no presídio de Lusiânia, por exemplo, você tem a maioria dos presos, né, de Lusiânia, ele é do Jardim Gá, ou tem conexão com o Jardim Gá, ou foi criado no Jardim Gá, naquele território daquele bairro violento. E você percebe que o Jardim Gá, então, é objeto de pesquisa. E você vai ver a falta de empregabilidade no território, a falta de todas as políticas públicas, de creche, de esporte, de cultura, de saneamento, uma falta de autoestímulo naquele lugar, uma tendência de suicídio de jovens, e aí é assustador, né, que ultrapassa os 95%, de presos que são analfabetos ou semi-analfabetos. Então você tem uma ausência muito forte. E por outro lado, pessoas que são roubadas quando saem 4 horas da manhã para trabalhar em Brasília, o celular e leva dela, de uma senhora ou de um senhor, R$20 que era de pagar a passagem. O Estado ele é ausente, isso é um fato. E aí você vê aquela população que está lá, que não tem acesso ao Estado, depois que esse Estado chega e faz uma ação violenta, primeiro eles não entendem porque a ausência de Estado, eles não estão sendo, como você falou, o analfabetismo é alto, acesso à cultura é baixo. Aí quando ele chega e vê o policial entrando lá, ele vem para atacar. Qual a visão que essa população tem de um policial? Até nisso prejudica. Um policial, ele me traz medo. Por quê? Porque o policial está lá na ponta. Ele chegou ali, naquele momento, para intervir numa ação violenta, às vezes necessária, mas que simplesmente porque todo o restante do Estado falhou. Brasília, ela tinha uma época nos anos 90 que tinha muitas favelas aqui. Existiam muitas favelas. Um governador aqui, houve a criação de 11 cidades aqui em torno de Brasília. E ele pegou essas favelas e distribuiu nessas cidades. Eu acho que isso teve um impacto muito grande, porque se Brasília continuasse crescendo como acontece com o Rio e São Paulo, que as favelas continuaram e o Estado não participava daquilo, deixava acontecer, ou às vezes tinha interesse que acontecer, porque onde existe legalidade existe corrupção, existe um monte de coisas. Então, o Rio de Janeiro e São Paulo cresceram dessa forma. Brasília não sofre, como o Rio e São Paulo, dessa questão da favelização. A violência é grande, Brasília é uma cidade violenta, não é essa a questão, mas ela poderia ser muito maior e que a gente percebe isso em outras cidades. Bom, Mari, 80% dos crimes não são solucionados no nosso país, né? O que nós discutimos é que a violência está aí no nosso terreiro, né? Na nossa porta. E depois que acontece a violência, né? O impacto para cada família é muito forte. E principalmente quando ela não vê a resolução, né? A polícia judiciária trabalha muito forte, mas também não consegue absorver as demandas, né, diárias com isso. E isso tudo está extremamente relacionado aos direitos humanos, né? No sentido dos grupos de minorias, né? Quando você não vê, por exemplo, o seu direito resguardado e o crime, no mínimo o crime elucidado, por exemplo, né? Tem a questão dos direitos humanos, né? E a questão de minorias. A democracia, inclusive, é um sistema que ele é feito para garantir o direito das minorias. Porque é justamente o sistema democrático é justamente para dizer assim, existe uma maioria aqui, mas a democracia garante esse direito das minorias. O sistema democrático, a democracia liberal, ela foi construída principalmente para focar, senão virava tudo uma questão de as maiorias decidem e as minorias estão fora. E olha só, a gente fala de minorias às vezes, mulheres são maiorias, negros no Brasil são maiorias, mas o sistema que está aí, ele foi criado lá atrás, uma questão histórica,
de dar esse privilégio a pessoas brancas. Tem todo um sistema que foi criado que hoje em dia a gente vem buscando equalizar. Quando você fala em população prisional, você fala de maioria negra. Você fala de violência, dessas mortes violentas em favelas, em comunidades, é morte daquele jovem negro que não teve acesso à educação, não teve acesso. Então, essa questão dos direitos humanos, ela trouxe para mostrar para a sociedade toda essa questão formal, mas a nossa dificuldade enquanto sociedade é trazer isso para a realidade. Então, ao mesmo tempo que você tem, por exemplo, o pobre de família, né, de cor preta, o jovem preso, você também talvez não tenha o criminoso de colarinho branco, aquele que desvia, o político que tá desviando recurso público, que não cumpriu o seu papel constitucional. Se você consegue economizar, né, elucidar esse crime e devolver o dinheiro público e também não deixar que esse crime aconteça, a prevenção, você vai garantir, por exemplo, o investimento na educação. Eu não acredito que tenha outro caminho, né? Eu também sou professor, estudei filosofia, me especializei em ética e sou policial e penso que só existe um caminho para você poder transformar essa sociedade que gera violência, essa sociedade que tira a oportunidade, né, de todos, essa sociedade que não gera o equilíbrio e que nós, de fato, precisamos pensar numa integração dos 3 grandes ciclos, né, o ciclo de justiça criminal, você pensar o judiciário, a defensoria pública, o Ministério Público, né, o sistema prisional, você pensar o ciclo de policiais, né, integrado, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, Polícia Civil, a Guarda Municipal, Polícia Federal, Rodoviária, você pensar o ciclo de prevenção, que eu acredito que consegue fazer as ações transversais conversarem, né, ali você pensar no esporte, na Secretaria de Cultura, né, que a coisa acontece no município. Eu sou muito municipalista, né, investimento muito forte na educação. Muitas vezes uma criança não tem a condição de tomar um leite com café, e ele vai tomar o leite com café, vai comer um pão, né, na escola, vai comer o carboidrato, a proteína necessária, a energia necessária para poder estudar e voltar em casa e fazer a transformação da sua casa. Soluções de curto prazo, em São Paulo agora está se usando câmeras nas fardas dos policiais. Pelo menos os primeiros números que apareceram, houve uma diminuição da violência policial por conta do uso dessas câmeras. Eu acho que quanto mais transparência trouxer, e essa questão das câmeras, a gente vive num mundo hoje em dia conectado, às vezes não é a câmera do policial da farda, mas tem câmera na rua em todos os lugares, né? Então, por exemplo, é uma forma de você trazer essa transparência, assegurar, inclusive, a segurança do bom policial. E também podem evitar ações mais violentas, que às vezes, por conta de não ter essa visibilidade, não acontecem. E é bom que essas câmeras, e depois eu fiquei estudando sobre o assunto, elas não estão igual às outras, não é um Big Brother. Elas são acessadas a partir da hora que acontece alguma ação que justifica o acesso a essas imagens. Você pensar de forma transparente. Eu acho que é o nosso papel como servidor público, né? E como prestador de serviço público, o Estado precisa ser transparente, né? Faz parte lá dos nossos princípios fundamentais, né? Então, o bom policial, você não vai ter problema de ter uma câmera. As viaturas do Estado de Goiás, ela tem sistema de monitoramento. Eu sei aonde o policial está e onde ele esteve naquele horário. Então, o que uma câmera, né, iria atrapalhar? Pelo contrário, iria provar que eu estou desenvolvendo meu trabalho com seriedade, né? E o bom policial é aquele que gera o objeto da segurança. Qual que é o objeto de um policial no dia a dia? É aquele que não deixou acontecer o crime, ou aquele que conseguiu controlar o máximo possível, né, aquilo que depende do seu controle. Ele conseguiu estar presente, ele conseguiu sensibilizar a comunidade, ele conseguiu aproximar da comunidade. Esse policial, de fato, quando chega no final do seu plantão, que não gerou a violência na sua área, né, na sua área de controle, ele sim cumpriu o seu papel. E eu, como policial, tanto na área de projetos, que é a minha especialidade, mas na área operacional, eu choro quando chega um plantão que eu não consegui
controlar um determinado crime, né? Isso me traz uma tristeza ao voltar para casa, até me emociona um pouco, porque é muito triste quando você vê alguém morreu que você talvez, o que eu poderia ter feito para salvar aquela vida, né? Sim, Então, sim, o novo sim. modelo de polícia é um modelo que possa fazer reflexão. O que eu poderia ter feito mais, né? Como o médico fez mais para salvar uma vida? Quando a criança fala assim, eu quero ser um policial, eu falei, olha a minha responsabilidade. Ele não quer ser um policial porque o policial é violento, ele quer ser um policial porque ele confia no policial para ajudar ele quando ele está numa situação de violência, né? E a questão que a gente fala do longo prazo, uma coisa tão importante como você falou de escolas integrais, que o jovem, a criança possa passar o dia todo lá, isso é importantíssimo. Essa história do meio período, escola de meio período, é coisa do Brasil. O modelo educacional no mundo é de educação integral. E outra coisa é trazer uma educação que possa deixar esse jovem realmente interessado. A gente tem um modelo educacional ainda dos anos 80, anos 90, de decoreba. Informação, ela fica acessível no Google. E a informação, ela está fácil. Agora, o questionamento, o pensar, o discutir, ou parar para além dessa questão formalista de informação, é mais importantíssimo. Quer dizer, outras demandas, a questão de civilidade, a questão de direitos humanos, questão psicológica, a gente não tem um treinamento dessa parte psicológica desses jovens, de como lidar com as questões do mundo, que parece que é bobagem, né? Mas a psicologia, você que está dentro da área do policial, o policial ele tem que ter um treinamento psicológico muito forte para lidar de situações de tensão, ter controle emocional para lidar com aquelas situações. Um dado que eu trouxe também, que eu me assustei bastante, é o número altíssimo de policiais que se suicidam. Eu acho que é o sonho, inclusive, você como policial, sim, não precisar usar essa força letal em determinados casos, que ninguém usa porque quer, porque há necessidade, né? É preciso transformar a sociedade. Antes do policial ir para uma academia, se formar em policial, ele é um cidadão. Antes de você se transformar na academia como arquiteta, você é uma cidadã que convive no dia a dia. E aí você vai ter as transformações lá, né, como dizia, né, Aristóteles, na República de Platão. A engrenagem vai funcionar. O gari vai fazer o seu papel não só como um catador de lixo, mas uma pessoa que vai fazer a prevenção, né, na saúde. O arquiteto vai pensar como organizar uma cidade para que ela não gere a violência. Então, eu penso que nós precisamos, de fato, integrar o nosso povo com uma grande missão, que é gerar a cultura de paz na sociedade.